Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, é um prazer sempre tê-los aqui comigo. A dica de hoje no canal é depilação a cera. Depilador, então corre para anotar, salva, compartilha esse vídeo, tá bom? Tá aqui no rodapé do vídeo também o meu Insta, você pode também pegar essas dicas lá, tá bom? Me segue lá no Insta, tem várias dicas todos os dias para vocês. Depilação a cera. O que vamos falar, Val, no vídeo de hoje? Eu estou ansiosa para saber. Cuidados. Até mesmo você que não é profissional, preste atenção. A dica vai para você que gosta de ir em qualquer lugar se depilar, mas nunca se atentou a isso, tá? Você nunca se atentou às dicas que eu vou falar e os cuidados que você tem que ter quando você vai procurar uma depiladora. Então vamos falar do cuidado antes da depilação, depois da depilação, o cuidado que eu tenho que ter no local, o que é que eu tenho que ter, quais são os materiais, quais os perigos que uma depilação pode causar. Então, vamos às dicas? Então, o vídeo de hoje vai ser diferente. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira é para você profissional. Preste bastante atenção, anota no bloquinho e viva isso, porque sua agenda não vai ficar vazia nunca. Você depiladora, você tem que esterilizar todo o material que é esterilizável. Preste muita atenção para não reutilizar cera. Muita atenção. Preste atenção sempre no local onde você vai atender. Gente, eu comecei sem maca e eu depilava no sofá da minha casa. Nem por isso eu deixei de estar organizadinho como se fosse um consultório de um médico. Nem por isso. Não tinha condições de comprar um papel da maca para forrar, eu colocava o lençol, depois eu tirava para lavar. Não importa, o material tem que estar tudo próximo, tudo esterilizável. Se você usa pince para fazer tratamento de foliculite, né? Para fazer o tratamento de pelo encravado, se você usa acessórios, então cuidado, reutilize eles após a esterilização. Não reutilize ele em seguida na próxima cliente. Tudo que é descartável, descarte. Tudo. Luva. Mas, Val, por quê? Onde eu fiz o videozinho, falou que não tem problema reutilizar cera. Não tem problema porque a cera mata todo micróbio. Quem falou que é micróbio? Quem disse isso, gente? Os agentes agressores são vírus. Vírus, doença, patologia. E a temperatura do fogão, da panelinha, do micro-ondas, não mata. Não mata. Porque tem vírus que ele só fica vivo em temperatura. Seu corpo dentro é frio ou quente? Respondeu quente? Resposta correta. Vírus sobrevive por causa disso. Cera é quente ou fria? Quando você esquenta quente, o vírus permanece ali quentinho. Quando eu faço na Maria depilação, Maria tem foliculite, e aí automaticamente saiu um sanguinho na hora que eu tirei o pelo encravado. Vou tirar a cera, colocar no balde, esquentar e coar e tirar todos os pelos. Não, gente, isso é anti-higiênico, isso é antiético, isso é crime. Não faz isso não, por favor. Você é uma profissional capacitada, tem um certificado para isso, então se você agir com ética, você nunca vai transmitir doenças, fungos, vírus para nenhuma de suas clientes. Você quer tê-las para o resto da vida porque são elas que te sustentam, correto? Então trabalha para elas como você gostaria que as pessoas trabalhassem para você. Cuidasse do teu corpo. Depiladoras, você cuida da saúde do corpo do homem e da mulher. Isso é em qualquer região do corpo. Mas eu vou bem frisar, principalmente a região íntima. Principalmente uma região íntima. Tenha muito cuidado com a cera quente. Por quê, Val? Porque a cera quente queima. Queimadura,
discromia. Discromia, mancha. Mancha, ela vai ter que pagar para poder clarear. Tenham muito cuidado para você, depiladora, que não conhece a fase do crescimento do pelo. Então, vamos lá, nós temos 3 fases do crescimento do pelo. Anágena, catágena e telógena. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Bom, qual fase você depila? Não sei, pelo tá grande eu tiro. Não. Pelo tá grande eu tiro não é uma boa depiladora. Desculpe, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe você profissional. Não é uma boa depiladora. Você vai concordar comigo porque eu vou te falar o que acontece. Você depila por depilar quando o pelo está grande. Esse pelo quebra porque não está na fase correta, não completou o ciclo de crescimento. Como acontece o encravamento do pelo? Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma glândula que ela estimula o crescimento do pelo e o pelo é a nossa planta, né? Nossa plantinha. Então, o pelo nasce dessa glândula. E aí, essa glândula vai recebendo todo o nutriente, tudo que você come, tudo que você bebe. E aí é o alimento dessa planta e essa planta começa a crescer dentro desse vasinho. Só que chega na parte catágena que esse pelo para de crescer. Ele para. Ele regride, né? O crescimento dele estaciona. A gente chama que é a fase do estacionamento do pelo. E muitas depiladoras tiram ali, nessa fase. Mas a raiz está dentro do vaso da planta. Quando você passa a cera aqui na epiderme, que você puxa, a raiz fica aqui dentro e o caule sai. Ou seja, eu quebrei o pelo. Um novo pelo vai nascer, o novo que está nascendo empurra como se fosse um nó de barbante o da raiz. Até chegar na minha epiderme, eu já ocasionei aí a foliculite, pelo encravado. Quando eu tiro na fase errada, quando eu quebro muito pelo, quando eu não respeito o ciclo do crescimento, eu provoco o escurecimento nessa região. Eu nunca consigo mudar a estrutura do pelo da minha cliente. Gente, uma boa depiladora muda a estrutura do pelo da cliente em 3 sessões. Se você não mudou a estrutura do pelo da sua cliente, depiladoras, você não está respeitando o ciclo do crescimento do pelo. Porque é igual ciclo menstrual, meninas. É igualzinho. É reloginho, sabe? É batata. Tirando, lógico, as mulheres e os homens que têm hirsutismo, hipersutismo, né? Distúrbio hormonal. Eu tô tirando essas. Quando tem distúrbio hormonal, essa fase a gente tem que burlar. A minha terceira fase, ela impulsiona para expulsar. O meu corpo expulsa o pelo. Essa é a fase que eu tenho que remover. Passo a cera, quando vem todo, porque não está na minha glândula presa. Assim, na minha terceira depilação, eu consigo mudar completamente. Um pelo que é grosso, ele fica espesso. Na minha segunda depilação, no meu segundo mês, ele é espesso, ele volta e fica fino. Ele vai ficar fino, você muda a estrutura do pelo. Você só vai saber e ser uma depiladora realizada quando você mudar a estrutura do pelo e não ter nessa sua cliente foliculite. Não ter. Vai ocasionar foliculite uma semana antes do período menstrual até uma semana depois. Não tem problema. Qual as orientações? Agora você, depiladora, vai para as orientações que você tem que ter e dar para suas clientes para esse pelo afinar. Né? Um conjunto, 50% seu, de um bom trabalho e conhecimento anatômico do pelo e 50% da cliente. Mas Val, eu sou depiladora há muitos anos e o pelo da minha cliente nunca muda. Por quê? Porque ela tem etnia negra. Não tem problema. Não tem. Ela pode ter etnia que for, você muda a estrutura.
E hoje em dia, com tanta mistura de genética, de raças, não tem essa. Tem gente que é branquinha, mas tem um pelo espesso, muito grosso. Por quê? Por causa da mistura de raças. Não tem problema, gente. É só respeitar a fase. Você depilou hoje, ela volta com você daqui a 28, 30 dias. Ela não volta nem antes e nem depois. A não ser que ela tenha pelo encravado e seja a primeira vez. Se for a primeira vez a cliente que você está atendendo, ela vai voltar com 20. Com 20, porque você não sabe a técnica, você não sabe qual profissional usou, você não sabe em que fase ela estava do pelo que a profissional removeu, e se foi Presto Barba, pronto. Presto Barba é um aparador de grama. É um aparador de grama. No outro dia nasceu de novo. Presto Barba não é a parte de epilação. Aqui no Brasil, a gente chama de epilação, mas a técnica certa é epilação. Epilação é remoção pela raiz do pelo. Depilação é um aparador de grama, né? Só que no Brasil todos conhecem como depilação, seja ela cera, fria, né, e os outros métodos que tem de depilação. Então você, profissional, você tem que fazer o seguinte: olha, eu preciso esfoliar, você precisa esfoliar essa região a ser depilada para melhorar a estrutura do teu pelo 8 dias antes da depilação. Somente 8 dias. 8 dias depois você agenda a depilação dela. Essa camada córnea vai estar mais fina e mais receptível à cera. Você tem que usar uma cera hipoalergênica. Você que faz em casa tem que usar um ativo hipoalergênico. Por quê? Você vai trabalhar com toda a parte de etnia de pessoas. Todos os fototipos. Então, imagina, se eu trabalho com um produto que não é hipoalergênico, minha cliente tem alergia, né? Val, eu depilo e sai bastante bolinhas depois. Sua cera não é hipoalergênica, sua cliente é sensível, tem uma pele sensível, então você tem que fazer o quê? Trabalhar com ativos naturais, ceras orgânicas. Orientação que você tem que dar para ela: esfoliar 8 dias antes, porque 8 dias depois você vai fazer a remoção dos pelos, vai fazer a depilação. Tá? Val, e se ela quiser esfoliar depois da depilação? Ela só vai poder esfoliar 8 dias depois que ela depilou. Isso, você depiladora tem que ter um bordão na sua boca. Eu sempre falo isso. O que é um bordão? As orientações, não importa quantos anos as suas clientes vão com você. Não vai à praia, não se expor ao sol, não tomar banho com água quente. Não ir à piscina. Usar protetor solar. Certo? Você tem que falar toda vez. Toda vez você tem que falar isso para ela. Não fazer nenhum procedimento invasivo estético. Essa orientação, ela fica no pré e no pós. No pré e no pós, essas orientações que eu tô dando. Agora, a nossa segunda parte do vídeo. Você, cliente. Você, cliente, se atente em quem te depila. Se a panelinha desse ser humano é um caldeirão, e esse caldeirão tá cheio de cera, e ela coloca a espátula lá dentro e coloca na tua região, tira a cera, coloca a espátula lá dentro de novo, contaminou. Ela não vai descartar essa cera. Essa cera está contaminada com Maria que ela atendeu e vai atender você, Joana. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Primeiro item que você tem que olhar é isso. Sua cera você descarta? Exige que a sua depiladora descarte a cera. A não ser que a sua depiladora use várias espátulas. Coloque você, joga a espátula, pega outra espátula limpa. Aí tudo bem. Mas se ela utiliza a mesma espátula, tenha muito cuidado. Você não sabe quem ela atendeu antes. Vários vírus, agentes agressores estão vivos mesmo com a temperatura da cera. Não mata. Isso pode te passar até mesmo um fungo se for em região íntima. Tá bom? Então, tenham muito cuidado a isso. A pince tem que estar esterilizada. Essa sua depiladora, ela está de luva. A luva é limpa, né? Então, tenham muito cuidado às vezes, a esses itens. Mas o principal de todas, você, cliente, que gosta de ir depilar em algum lugar. A cera. Pergunte se ela reutiliza. Aí, se ela falar que não reutiliza, você olhar para o lado e ver aquele caldeirão lotado de cera... Desconfie. É reutilizável. Ela vai colocar no fogo, vai coar
e vai esquentar de novo. Colocar nos bloquinhos e vai esquentar. De verdade, me perdoe você que está aqui pela primeira vez e está vendo esse vídeo e você reutiliza cera. Me perdoe de verdade, mas biossegurança do nosso cliente vem em primeiro lugar, tá bom? Então, se você faz isso, passe a não fazer mais, trabalhe com ética profissional, tá? E utilize a técnica da biossegurança para você e para o cliente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!